Está entrando no ar mais o programa Viva a Palavra de Cristo. Apresentação, Pastor Nunes com você, nosso querido obreiro Cláudio Leão. Deus abençoe, meu querido. Amém. Dou saudação de paz do Senhor a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar voltando mais uma vez aqui para estar falando do único digno de honra, glória, louvor e exaltação. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de junto, como já foi dito pelo nosso querido Cláudio Leão, de nós retornarmos aqui e retornando com uma ideia muito importante para você que tem o prazer de fazer a obra de Deus. Cláudio, eu quero iniciar esse ponto de vista antes de fazer até a leitura, embora que todo mundo tenha aquele hábito de dizer que é primeiro a palavra de Deus, né? O assunto é a palavra de Deus. Mas tem uma coisa interessante, você já viu muitas pessoas chamarem você de homem de Deus, né? Escolhido de Deus. Diz que é vaso de Deus, Deus tem uma grande obra. Mas normalmente nenhum deles conta o preço que você vai pagar. Muitas pessoas chegaram para mim e diziam para mim que Deus tinha uma grande obra na minha vida. E isso me impactava. Até porque nós olhávamos para o topo. Logo iniciando o trabalho, conhecendo a vontade de Deus, desejando o que Deus tenha a fazer na nossa vida, a gente olha para o topo. A gente olha, desculpe eu dizer para você que está me ouvindo, Cláudio Leão vai me entender isso, a fama. E quando você olha a fama, quando você olha o histórico de muitos homens que estão no topo da mensagem, nós não imaginamos a realidade do assunto em ser um escolhido. Jesus escolheu 12 que Jesus escolheu. E a missão desses 12 não foi uma missão barata, não foi um preço barato. Mas antes de você enfatizar ou criar uma ideia, eu quero dialogar com você nesse ponto de vista e chamar a sua atenção exclusivamente para o pacto, a aliança, que tudo ali começa no jardim Getsemane. Quero chamar você comigo no jardim Getsemane, onde você vai entender algumas expressões ou vai ter noção. Eu acabei de falar com o Cláudio e eu perguntava a ele, quando eu digo a você, pode contar comigo para o que for. Então Cláudio automaticamente ele faz uma analogia em que ponto, em que sentido ele pode contar comigo. Só que quem vai saber disso, além dele, é as condições do momento. Certo? É as condições. Se ele estiver empurrando um carro, faltar na gasolina, espero que isso nunca aconteça, uma bateria, um problema, e de repente ele precisa que alguém ajude ele a empurrar o carro. E não sei que hora isso vai acontecer. Não tem noção do que hora isso vai acontecer. Tudo que ele vai fazer é o quê? Muitas das vezes, né, quando a gente recebe, né, hoje a gente vê muito esse ditado popular, estamos juntos, para o que der e vier. E muitas das vezes quando a gente precisa, né, as pessoas nos dão as costas e nos deixam, né, esperando. E se você diz estamos juntos para qualquer situação. E qualquer hora. Qualquer hora, como foi dito aqui pelo pastor Jader, fez a simbologia, né, de um carro que ele me passa, ele está sempre comigo, ele fala que estamos juntos a todo tempo. Eu estou ali, me deparei com aquela situação, qualquer motivo que seja, o carro quebrou, faltou combustível, eu precisava de uma pessoa, né, para poder nos ajudar, e vamos fazer uma simbologia aqui que Jader passa, e Jader falou comigo lá atrás que estamos juntos para qualquer coisa. Então quando a gente fala que estamos juntos para qualquer coisa, temos que estar junto a todo tempo, independente do que vinha acontecer para
para conosco, temos que estar junto e ajudar o irmão. Não podemos usar esse termo de estamos junto só por fala. E o interessante, Cláudio, que eu passei na hora que, na sua simbologia, eu passei. E eu quero forçar mais ainda, se eu não passasse, mas você precisasse. Fosse uma madrugada, aonde eu estivesse numa madrugada, eu estou dormindo. Aí você liga para mim. Poxa, já eu estou aqui numa situação assim. Eu digo, poxa, cara, numa hora dessa, nesse momento, chama um reboque. Não adianta. É nessa hora que ele está chamando. E é nessa hora que eu vou ter que levantar da minha cama. Tu está onde? Tal lugar assim, estou chegando. É essa a decisão. Por que eu estou falando isso? Acompanhe comigo aqui agora você vai ter uma noção, um pouquinho. No livro de Mateus, no capítulo de número 26, eu vou começar a ler no versículo de número 36. Então Jesus chegou com ele num lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: e levando consigo Pedro e os dois de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38 diz: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queiras. 40 diz assim: voltando os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora podeis vigiar comigo. Verso de número 41, por favor, Cláudio. Está acompanhando? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, agora você vai entender a expressão de Cláudio no sentido depender. É aqui que eu consigo fazer uma analogia. Vamos agora analisar. Vamos quebrar uns protocolos, algumas regras teológicas, só para nós entendermos realmente. Você que anda no mundo e você sabe, quando você depende de uma pessoa, todas as regras são quebradas, especialmente horário, a conduta ética, de boa noite, tudo bem, como é que vai você? Não, você entra logo no seu alvo. E aqui o texto avisa que Jesus, quando chegou no Getsêmani, um lugar que ele escolheu para poder buscar a face do Senhor, ele indo com os 12, ele só separa dois dos seus discípulos. Sempre tem alguém que a gente é mais próximo. Sempre tem alguém que a gente pode contar com ele para alguma coisa. E ali ele leva Pedro e João. O interessante é que ele revela na distância que estava dos outros 10, a agonia que estava dentro dele, a tristeza que estava dentro dele. Olhe bem, eu não tenho muito tempo para poder falar sobre isso, mas quero trazer em sua memória, em sua consciência, a responsabilidade de ser um instrumento de Deus. Se falarmos de ferramenta, falarmos de carro, o mais luxuoso que você compre, tenha condição de comprar, qualquer tipo de objeto que você tenha, uma caneta, uma colher, por mais bela e mais cara, você compra para quê? Para usar. O instrumento é para ser usado. E se usa dentro da necessidade. E quando Jesus vai orar, sabendo a responsabilidade do seu ministério, do seu compromisso, ele sabia o preço que ele tinha que pagar. Agora você vai entender a razão deste pão
aí que está no fundo, e você vai entender esse cálice. Aí você vai entender a realidade de um preço a ser pago, que é aquele que não come do meu corpo, da minha carne, disse Jesus, e não bebe do meu sangue, não pode de maneira nenhuma ter vida. Não provará a aliança, o pacto, a comunhão, o relacionamento. Eu acredito nesse ponto de vista muito interessante quando Jesus fez a última ceia. Oh, Cláudio, me perdoe, mas isso está engasgado na minha garganta, preso aqui, porque todo mundo quer ser vaso. Muitos são, quando alguém chama profeta, homem de Deus, mulher de Deus, eles não estão nem aí com a responsabilidade que está sobre o seu ombro. E os que estão posicionados em alguma condições, em alguma categoria, como pastor, presbítero, diácono, evangelista, que estão posicionados já numa posição de liderar ou de liderança, na realidade, muitas das vezes ele esquece exatamente quando Jesus disse. Há um texto aqui reservado, Cláudio, muito interessante, que Jesus indo para Jerusalém, ele para no meio do caminho, no meio da estrada, e dialoga com seus discípulos, dizendo o que ia acontecer lá. Olha, vão me pegar, vão bater, vão me espancar, vão me escarnecer, vão zombar de mim e vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Agora entra em cena uma mulher e faz um pedido ao Senhor. O texto revela que ela é mãe dos filhos de Zebedeu. E nesse momento ela abre a boca dizendo com muita propriedade, mas parece que ela não tomou noção. Já viu que você está num diálogo e alguém, você está ali rodeado entre 10 amigos, 3 amigos, ou sei lá quantos, e você puxa um assunto de grande importância e o cara puxa um assunto que não tem nada a ver. Essa mulher fez isso. Essa mulher, ela fez isso, ela não entendeu o que Jesus estava dizendo, o que ele ia passar, o que ia acontecer. Então, eu não sei se você está familiarizado com esse assunto, porque eu sei que eu te peguei de surpresa nesse ponto. Mas a realidade do caso, Cláudio, é tão importante. Antes de eu passar para o senhor ter a sua liberdade, eu quero deixar isso claro para o meu irmão, minha irmã. É tão importante você entender o trabalho missionário, o trabalho que você tem de desejar alguma coisa no reino de Deus. Porque o que te dão é uma coisa, mas o que você escolhe, como ela escolheu, que depois que Jesus morresse, ela disse, então já que ele morreu, ele vai morrer, então ao ressuscitar eu quero que ele tenha 2 tronos. No outro texto acrescentado diz que os apóstolos, numa linguagem contemporânea, ela diz que um faz um trono para um e um trono para o outro. Nesse texto, na tradução mais fiel, ela chega a dizer que um seja sentado à tua direita e outro à sua esquerda. Mas o que acontece é que Jesus olha para ela. Eu queria até criar aquela imagem de Jesus Cristo. Se eu tivesse visto, se eu tivesse essa chance, eu não sei se eu consigo um dia ver isso, diante de tantas imagens, expectativas que tem nas internet hoje. É o aspecto que ele diz assim, você não sabe o que está pedindo. Vocês poderão beber o cálice que eu hei de beber? Ser batizado no mesmo batismo? Sim. Eles responderam sim, porém não sabia o que era o cálice. Ele não tinha noção. Eu acredito que na experiência que eles tiveram ali no Getsemane, ao ver aquela angústia que Jesus estava sentindo, eles dormiram. Por isso eu digo, e eu temo insistir, que eles não sabiam mesmo. Embora o texto nos aprova,
Jesus diz: olha, vós não sabeis o que estão pedindo, não sabeis o que estão desejando. Aí Jesus ainda compara que no nosso reino humano, os maiores não são os que sentam à mesa. Ou melhor, no nosso reino, os maiores sentam à mesa, dão ordem, faça isso, faça aquilo. Mas cá, no reino de Deus, muda a coisa. Os escolhidos são para servir, não para ser servido. E aí muda todo o contexto da fama que muitos hoje estão se aplaudindo, se auto-intitulando: eu sou apóstolo, e não estão entendendo que isso tem um preço a ser pago. Se nós conhecermos aqueles que na realidade entenderam o cálice, entenderam a chamada, e acharam tem, como Pedro diz, que eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre, que ele ia ser crucificado. Não, me põe de cabeça para baixo. Paulo, ele foi chicoteado, e ele ainda teve chicoteação neles que foi acima, exatamente para descontar, ou a menos, para não ser igual. Então, o cálice, quando você toma o cálice, você assume com o seu um pacto. Você assume uma responsabilidade. Quando você participa da Santa Ceia, você não está ali simplesmente para poder pagar um mês de santidade ou de comparecimento diante de uma congregação. Você está ali renovando a aliança do seu compromisso com Deus. E isso é muito interessante para que você possa entender a realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. É muito interessante, porque ele orando, ele disse: Pai, se possível for. Meu Deus do céu. Imagine, venha comigo, faça uma reflexão. No Getsemane, ele orando, pedindo ao Pai, ele vai buscar fortalecimento. Ele vai buscar força. Mas olha, eu quero que você imagine, se você come no mundo secular, no mundo que nós vivemos, tem aquele camarada, aquele aperto de mão, o camarada chega, traco de um lado para o outro. Pode contar comigo, como o Cláudio acabou de externar, concernente ao carro. E vamos falar de situações difíceis, que nós podemos contar um com o outro, mas quando chega na hora da verdade, viram as costas. Tem pessoa que sabe da sua dificuldade, da luta que você está passando, e você não precisa sair dizendo para todo mundo, mas tira um proveito. Tem gente que tira proveito da bondade, do carinho, do amor. Tem gente aproveitadores, não quer se importar com o que você sente, com o que você tem dentro de você. Exatamente quando Jesus volta, encontra eles como? Dormindo. E aí o que acontece? O Senhor catuca eles: se não podeis velar comigo nem uma hora. Eu acho que o Senhor Jesus deve ter passado mais de uma hora orando. E você, meu irmão? Você tem noção do seu chamado? Você tem noção? Olha, enquanto Cláudio vai estar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, eu volto com você mais tarde. Eu volto com você para poder entender se você está pronto para o seu chamado. Não é para cobrar dele nem cobrar de mim, não. O seu chamado. O seu chamado. Se você está pronto para cumprir com o seu ministério. Você gosta da posição? Está doendo? Está sangrando? Está machucando seus pés? Está se alimentando direito? Qual é a sua comunhão que você tem? Você sabe que de toda obra que o homem fizer, ele há de dar conta dela no dia do juízo. Você está pronto para isso? Olha, mas vamos ouvir nosso querido Cláudio Leão neste momento,
externando aquilo que o Espírito de Deus trouxe ele nesta manhã para poder falar sobre esse assunto, tá certo? Deus abençoe. Eu tomei por usurpação esse espaço, que é o espaço dele, é um espaço que Deus deu a ele para ele poder falar, mas ele estava engasgado, que eu queria dividir isso com você. Cláudio, por favor. Boa tarde, eu salvo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. É um tema muito relevante, um tema muito importante, quando a gente trata, né, do sangue do pão, que simboliza, né, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente toma a Santa Ceia, né, indignamente, para poder mostrar nossos irmãos, mostrar os nossos pastores que estamos santos. Mas a santificação, ela é constante com Deus. A gente esconde tudo de todo mundo, de cada um de nós, mas Deus está lá em cima, né, como o olho, como chama de fogo, e tudo enxerga. E a Santa Ceia é um memorial deixado por Jesus e vai ter que ser feito até a sua vinda. Então temos que ter uma grande responsabilidade e respeito, né, pensando em tudo aquilo que foi passado por Jesus para morrer por mim e por você. E dentro desse, né, diapasão, desse contexto, no qual foi relatado, foi dito, foi lido, foi explanado, né, pelo pastor Jader, eu trouxe uma palavra aqui, que isso vai mostrar, né, da pessoa como devemos ser com Deus. Que podemos, né, passar por tudo nessa vida, mas temos que permanecer firmes e constantes. Muitas das vezes temos um chamado, queremos seguir aquele chamado, mas queremos seguir, né, de qualquer jeito, sem estar pensando nas consequências, achando que Deus não vai ver nada. Quando recebemos um chamado de Deus, Deus não passa para a gente o processo. Queremos passar para poder conduzir aquele chamado. Porque certamente, se fosse passado antes para qualquer um de nós, a gente não queríamos seguir. Mas a palavra de Deus, Jesus deixou escrito lá em Marcos 16:15, logo após ele ser ressuscitado, né, que ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregar o evangelho, não é só você pregar a palavra de Deus. Cada um vai seguir a vocação que foi chamado. Deus falou que tem que fazer a obra dele. Tem que levar a palavra dele a todos os confins da terra. Tem que levar o amor dele como foi feito por ele. Tudo era feito por amor, por Jesus. O apóstolo Paulo deixa escrito lá em 1 Coríntios 13, lá ele elenca, né, sobre a magnitude do amor. Que ainda que tenhamos, né, qualquer dom de profecia, qualquer dom dado por Deus, mas se fizermos aquilo tudo sem amor, nada prevalece. Então temos que fazer tudo com amor, pensando que o amor já vem de Deus, né? Que lá em João 13 vai nos dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todos nós. Nós que somos pais de família, mãe de família, será que iremos ser capazes de dar os nossos filhos para morrer por alguém? Eu creio que não. Mas, sem mais delongas, vamos aqui à palavra que está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. O 11 diz assim: então aqueles homens foram justos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem
por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, serei lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se podem revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é o dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito, nem assinaste, antes 3 vezes por dia faz oração. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Glória a Deus. Todos nós sabemos, é sabido todos nós, que naquela época os editos, os decretos criados não poderiam ser revogados. Foi criado pelo rei, que durante 30 dias, como foi lido aqui, ninguém poderia suplicar ao verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Queria que rogasse aos deuses dele. Só que Daniel, um jovem, que 17 anos foi levado a cativo pelos babilônicos até a Babilônia. Isso vai para os jovens, a importância de a gente permanecer firme na presença de Deus, porque Daniel foi aos 17 anos um jovem levado a cativo juntamente com outros, povo de Jerusalém. E Daniel nunca deixou de ser fiel ao teu Deus. A gente sabe da história de Daniel, e nós como evangélicos temos a obrigação de entender, de ler essa história de Daniel. Daniel era um homem que orava de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes ao dia. E ainda assim criado esse edito, para que não fizesse a oração, ele não desistiu e continuou orando como ele sempre orou para o Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabia que o que viesse do rei, conforme foi dito lá no edito, que todos aqueles que fizessem em desconformidade do que foi editado pelo rei, iria ser lançado nas covas dos leões. Mas Daniel, sabendo que tinha um Deus poderoso, ele não deixou de fazer. E só era tão somente 30 dias. Será que algum de nós que recebesse um edito vindo da parte de Deus, para que fizesse algo, a gente iria fazer? Aquele edito lá daquela época foi feito pelos homens, mas Daniel confiou no Deus Todo-Poderoso. Eu mencionei o nome de Deus, se Deus criasse um decreto, porque a gente sabe que em regra nós somos corruptivos. A gente sabe que a gente, se tiver a maioria certo, a minoria errado, a gente se despenca, para a parte do que está errado. Então Daniel seguiu firme, confiando em Deus, fazendo a sua parte com Deus, porque ele sabia que só ele poderia tirar de lá. E após as pessoas, aqueles eunucos, aquelas pessoas que trabalhavam para o rei daquela época, Nabucodonosor, o rei determinou, com muita dor, porque a gente conhece que o rei começou a ter um entendimento diferente de Daniel, porque Daniel interpretava os sonhos do rei. O rei chamava magos daquela época para poder interpretar os seus sonhos. O rei chamava adivinhos, aquelas pessoas que daquela época falavam, e essas coisas de adivinhações, de magos, não vêm de Deus. E Daniel interpretava com a interpretação dos sonhos vindo da parte de Deus. E o rei começou a ter benevolência, a ter um carinho, como foi dito aqui, como eu li aqui para vocês, que o rei ia lutar para poder, porque tinha aquele decreto criado por ele, e aquele decreto valia para todos, ele não poderia fazer acepção de pessoas. Mas o rei já começava, eu entendo, que o rei já começou a entender que Daniel tinha um Deus grandão, tinha um Deus que poderia revogar a causa de Daniel. E Daniel é jogado naquela cova dos leões, e no outro dia o rei mesmo foi, nem mandou ninguém ir. O rei foi, chega naquela cova dos leões e chama Daniel, Daniel. Ele já sabia com certeza o que iria acontecer, o que iria ter acontecido. E Daniel fala: não, meu rei,
pode ficar tranquilo, porque Deus mandou os anjos para fechar a boca dos leões. E assim foi feito. Daniel confiou em Deus, fez tudo aquilo que sabia que Deus poderia fazer para com ele, e Daniel teve vitória. Mas o que me chama mais a atenção da parte de Daniel é lá no seu capítulo 9, que Deus fala para aquele povo babilônico, né, que só queria adorar outros deuses, e o povo desobediente, que eles iriam ficar a cativo na Babilônia durante 70 anos. Só que estava findando aquele tempo, e o povo não queria o conserto com Deus, o povo não queria, né, voltar para fazer a obra de Deus, não queria seguir os mandamentos de Deus. E Daniel, preocupado, né, compra aquela briga daquele povo. E Daniel vai clamar. O capítulo 9 fala sobre a oração de Daniel. Daniel clamava a Deus para que Deus revogasse a sentença daquele povo, porque estava chegando os 70 anos, e Daniel estava preocupado, né, que Deus poderia aumentar aquele cativo daquele povo. E a gente vê, diferente nos dias de hoje, né, a gente não vê muitas pessoas comprando as nossas brigas. A gente não vê, né, quase ninguém pagando o preço por ninguém. E Daniel comprou a briga, né, pagou o preço para aquele povo. Ele sabia que ele tinha o respaldo para poder cobrar isso do Deus, conversar com Deus. E se a gente lermos lá o capítulo 9, uma leitura linda, Daniel se humilha a Deus e pede para que Deus revogue a sentença daquele povo. Mas o mais importante é como Deus age muitas das vezes para com nós. A gente pede, a gente suplica, a gente ora, e Deus permanece calado. Mas isso não quer dizer, por Deus permanecer calado, Ele não está fazendo, Deus não está trabalhando. Deus trabalha a todo momento, a qualquer tempo, calado ou falando. E lá no capítulo 10, Deus dá a resposta para Daniel, e diz que escutou a oração dele, que tudo que ele suplicou, tudo que ele pediu, ele iria acatar tudo aquilo que Daniel foi pedido a Deus. E Deus revogou a sentença dos babilônios. Então, a gente temos, né, que fazer como Daniel. A gente tem que orar, porque a oração é a maneira mais, né, correta de nos enxergarmos a Deus. Lá em 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas 7,14, Deus vai dizer, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, na maioria das vezes, temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Eu estou lendo um livro que diz assim: dentro da igreja e longe de Deus. Por quê? Porque a gente está dentro da igreja fazendo as coisas do mundo. Então estamos dentro da igreja, achando que estamos, né, fazendo tudo aquilo que agrada a Deus. Mas como eu falei anteriormente, Deus está a todo tempo, a todo momento nos observando. Então temos que nos achegar a Deus, temos que fazer tudo conforme o querer e a vontade de Deus, e nos espelhar, né, nesses profetas que teve na Bíblia, que teve um encontro real com Jesus e foi transformado. Então temos que ser transformados pela palavra de Deus. É isso que eu queria deixar para os irmãos, e que possamos seguir firme na presença de Deus, pedindo, né, para que Deus continue nos fortalecendo, nos dando sabedoria para poder discernir tudo aquilo que vem de Deus. Amém. É uma coisa interessante, uma das ações de Daniel que me chama muita atenção é que ele era um homem íntegro. O caráter da integridade dele era tão grande que, para os seus adversários banharem ele em uma contradição, eles tiveram que fazer uma análise. Muitas das vezes você não entende quando alguém consegue tentar manchar a sua reputação, tentar contradizer o seu caráter
com aquilo que na verdade ele gostaria que fosse. Porque na verdade o seu comportamento, crão, ele é um incentivo. Nós temos hoje aí muitas ideologias, temos muitas personagens que são influenciadores. E na realidade as influências que na realidade eles têm é simplesmente por o alvo dele. E Daniel, o alvo dele era Deus. Não era um alvo segundo o mundo, o curso desse mundo, como Paulo escreve, dizendo que não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, ou no conhecimento, para quem quer entender espiritualmente, vamos falar de entendimento. Quando você vai crescendo um nível de compreensão dos deveres e de sua responsabilidade, você vai entender que contra o sistema você tem que estar legalizado. O mais engraçado disso, pastor Jada, é que Daniel estava dentro da Babilônia, mas não vivia a Babilônia. Não se corrompia. Não se corrompia. Não se corrompia, não se corrompeu. Ele e os seus amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego. Também que foram fiéis a Deus. Foram jogados lá na fornalha de fogo, né, como sabemos a história, e Deus deu vitória. Então, vale a pena a gente ser verdadeiro. Vale a pena a gente dar um bom testemunho. E isso enquadra com o assunto que nós estamos falando de ser vaso, de sermos instrumento. Isso enquadra. Isso preenche um espaço que seria vazio na sua mente, porque o seu amigo, ele quer a sua fidelidade. O seu amigo, ele quer a sua fidelidade. E muitas das vezes você não consegue entender que você só serve para ele se você for fiel. Se você não é fiel ao seu amigo, de que precisa ele ter você como um amigo? Seria um falso amigo? Um hipócrita? Um mentiroso? Um enganador? Agora eu sou obrigado, com todo respeito, pegar um pedacinho dessa sua exposição sobre Daniel e mais uma vez tocar sobre o pacto, o cálice. Aí Paulo vira para Timóteo e pergunta a Timóteo, numa carta que ele escreve: sofra comigo as aflições como um bom soldado. Olha o conselho. Olha, eu nunca vi nenhum historiador, nunca encontrei alguém que me trouxesse uma carta que Timóteo respondesse a Paulo, as cartas que ele mandou. Imagine da maneira que nós lemos a carta que de Paulo para Timóteo, imagine ler uma carta de Timóteo para Paulo. A gratificação não é você brigar, obrigado, 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 ficar citando, não, é a resposta. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mensagem de urgência. Falou a Jeremias, Deus disse: filho do homem, levante e põe-te em pé e desça a casa do olheiro. Ele levantou e desceu. O único que faz uma quebrança interessante, corajoso por sinal, é Jonas. Que ele era para ir para a cidade de Nínive, ele pega um atalho e desce para Tarso. Interessante dele se esconder. E quando ele achou que estava se escondendo de Deus, né? O engraçado, pastor Jada, é que a gente analisamos de tudo isso, até os que desobedeceram, né? A gente sabe da história de Paulo, né? Que Paulo matava os crentes, e depois que ele teve um encontro real com Jesus no caminho de Damasco, ele foi transformado. Então já passa a entender que tudo com Deus, primeiramente, é a obediência a Deus. Teve um problema aí Nanias não queria não. Imagine você, Cláudio, sabendo que Saulo está ali no Trobogi, e você ali na sua área de trabalho, Deus chega para você e diz: Cláudio, desça aí agora e vai lá no Trobogi falar com o Paulo. Com quem? Gente, é muito interessante quando você consegue fazer uma razão no natural.
para você entender o sobrenatural. Porque se você não consegue entender o que é natural, como é que você vai entender o que é sobrenatural? Se você não entende o significado desse cálice aqui, desse pão aqui, que simboliza o corpo, aí vem Paulo e diz: olha, é por isso que muitos de vós estão aí fracos, doentes, dormindo. Por quê? Eles não têm noção do que estão fazendo. Estão participando da ceia, estão participando do corpo, mas não estão entendendo nada. Uma vez eu vi é bom falar disso, o João Ribe, um pastor, ele dizendo que o camarada na Santa Ceia fica lá guti, 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 com um copo de vinho. Porque tem igrejas aí que o camarada entra e dá aquela taça de vinho, ele bebe o primeiro, bebe o segundo, entende? E não tem sentido na vida dele. E ele realmente está bebendo vinho. Então, é muito interessante quando você entende a razão de quando Paulo estava ali, olha a viagem que ele estava fazendo. Ele ia para uma região onde ele ia encontrar qualquer um da seita. Se ele encontrasse qualquer um da seita, ele mataria. Ao cálice, ao compromisso dos crentes que com o Senhor lá no Getsêmani tinha essa aliança. Agora Jesus reúne eles à sua última Santa Ceia, porque pode ser essa a última sua. Você pode estar participando talvez desse momento, ceando na sua igreja, no lugar que você congrega. Pode ser a sua última ceia e de repentemente você não entendeu o significado deles. Está doente é murmurando, reclamando, está toda hora buchudo, querendo criar um problema diante de uma responsabilidade que é o Senhor na sua vida. Não é nós somos humanos, mas estamos em uma responsabilidade. O homem que é casado, a mulher compra a responsabilidade dele como homem dentro de casa. Se você compra uma cadeira e a cadeira não está bem, você chama a atenção do fornecedor sobre a incapacidade e a coragem de lhe enviar uma cadeira que não está obedecendo aos quesitos que você, pelo motivo qual comprou a cadeira. Por isso que eu pergunto a você: você sabe o valor do seu chamado? Você sabe o valor da utilidade de você no seu ministério? Então é vaso. Hoje você vê publicamente, simplesmente alguém dizer: terra é vaso. É um vaso de alabastro, é um vaso de algodão, é um vaso... Meu Deus do céu, é tanto vaso. Paulo diz sim, há numa casa, uma grande casa, a grande numeração de vasos. E uns são para honra e outros para desonra. E que tipo de vaso você é? Como é que você me olha? Como um vaso ou como um utensílio qualquer? Então é muito interessante que se você não sabe respeitar o que você está vendo, como você vai respeitar o que você não vê? Então é muito interessante nós sabemos respeitar a pessoa, não que tem uma como é que chama esse negócio que fica no ombro da autoridade? A patente? Não, mas tem as insígnias, né? Que tem as pessoas que usam as suas insígnias dizendo que ele é, sua credencial. Respeita, não, pastor fulano de tal, o presidente não. E a Jesus, meu irmão? Se você não está honrando a quem você está vendo, olha para Daniel, como ele explicou, um homem justo. Olha como o rei chega a se preocupar com ele, o rei vai até o lugar, Daniel. Pegaram o rei em contradição. E tem muitas pessoas levando informação, um núcleo de partidarismo. Não sei por que consegue existir isso entre os crentes. Eu não sei por que isso acontece. Não pode me ajudar, quer me atrapalhar no meu relacionamento com você como amigo. E assim atrapalha no ministério, não ajuda. Estou aguardando aqui a oportunidade de estar aqui com o nosso querido pastor setorial de Nova Brasília, pastor Rui Alves. Estou aguardando, é muito corrido agora no design que está acontecendo.
Ele está bem ocupadíssimo, mas prometeu a nós estarmos aqui. E eu fiz uma pergunta a ele: qual seria a maior dificuldade para ele liderar? E ele respondeu: é liderar. Com muito respeito, muita educação. Essas pessoas não é que nem eu, né? Porque eu vim dos escombros, pô. Eu vim cheio de carrapisco. Até hoje tem carrapisco que Jesus está tirando. Brabo, parecendo aqueles cachorros pequenininhos, pequenês. Você vai pegar nele. Então Jesus vai tratando. Mas a libertação é constante, né, Jânio? Não consegue se libertar. Primeiro passo da libertação, né? Para a gente se libertar de algo, a gente abrir o coração, né? Entregar para Deus, que Ele vai nos libertar. Porque todos nós sabemos que Deus não é invasor. O invasor é o inimigo, né? Deus pede licença, a gente abre o coração, entrega a chave para Ele, Ele faz morada e nos limpa conforme o querer dele, a vontade dele. Mas isso temos que querer, porque a santidade ela é constante, a libertação ela é constante nas nossas vidas. Então temos que nos libertar de tudo aquilo, né, que nos atrapalha a fazer a obra de Deus, de ser um vaso de Deus, de seguir o nosso chamado conforme, né, foi dado por Deus. Mas temos que ter a consciência, né, que o processo vai nos acompanhar sempre, para poder lá na frente, né, alcançarmos a vitória. E quando você ouve uma palavra desse ponto de vista da libertação contínua, é o que você vai entender quando disse Paulo aos Romanos: não vos conformei com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Na medida que você vai crescendo, na medida que você vai entendendo, você vai se ajustando. Porque hoje a ideologia de raciocínio no mundo virtual, ela tem uma ideia de mostrar uma simplicidade aonde não existe. Porque a realidade do fato é que as influências, tanto sentimental e material e espiritual que nós estamos vendo hoje, estão levando nós para um mundo completamente distanciando de Deus. Se nós formos falar que o amor de muito tem se esfriado, nós vamos entender a multiplicação da iniquidade. Vamos entender porque o homem tem se distanciado de Deus, perdendo o carisma com Deus, tem estado vazio. E o homem vazio, uma pessoa vazia, é horrível. Imagine você com sede e pegar uma taça dessa sem nada dentro. Imagine você chegar em casa e não ter nada para comer. E nós precisamos entender isso, que existe uma luta constante. As influências das músicas, dos divertimentos hoje são perigosos. Estão levando ao homicídio, ao assassinato, à prostituição. Os divertimentos hoje, as áreas de diversão. Hoje você não pode escolher um lugar para você sair com a sua família para poder se divertir, porque tudo é área de risco. E o Deus deste século, Paulo disse que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então por que ele cega? Porque você não vai ver problema em lugar nenhum. Você vai entrar em qualquer lugar, vai falar qualquer coisa, vai abrir a sua boca de qualquer maneira, sem raciocinar, sem refletir a responsabilidade. Então você vai se convertendo a cada dia. Nós somos como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar o dia perfeito. E assim é nós. Nós vamos crescendo, vamos crescendo, vamos crescendo e vamos amadurecendo. Agora imagine você, como tem aqui, o sofrimento de Jesus Cristo no jardim de Getsemane. Pronto, eu quero finalizar meu argumento, minha participação, mostrando para você que me mostra um obreiro chamado que não tem um problema. Todos têm um problema. Tem pessoa que você nem imagina a situação que vive. Talvez você vive na sua vida todo direitinho, bancado por papai e mamãe, tendo tudo direitinho na mesa, para você comer sua roupinha direitinho, passadinha. Mas já tem do outro lado, passando a página aqui agora, você já vai encontrar alguém que serve ao Senhor, tem chamada para o Senhor, mas é abandonado, ninguém sabe o que está passando. E ele não nega o nome de Cristo.
Quantos missionários estão lá fora, estão dependendo de ajuda, estão abandonados pelas suas igrejas? Existe um site chamado Portas Abertas, Igreja Perseguida. Vai lá e dá uma olhada, você vai ver histórias e mais histórias. Tem essa, mas tem outras. Se você pesquisar, você vai encontrar esses missionários. Vai encontrar aqui no Brasil, vai encontrar ONG, vai encontrar instituições, vai encontrar igrejas que dependem do seu apoio. E você não tem, não dá. Será que eu estou indo longe demais? Eu andei muito dentro de Salvador, dentro do estado da Bahia, com a oportunidade de levar uma mensagem. Não posso negar que quantas das vezes eu fui com interesse realmente no iniciante de propagar o evangelho e também a minha pessoa crescer. Mas quando você chega em determinado lugar, você vai sempre tendo uma expectativa diferente. Parece que Deus, antes de você pegar o microfone, antes de você receber uma oportunidade, o Espírito de Deus te para e diz: olha, eu te trouxe aqui com um propósito. E quando você entende isso, quando você entende essa realidade, aí tudo muda. Quando você entende a realidade da sua chamada, poxa, você levanta, você se prepara para você levar uma mensagem, falar acerca do reino de Deus, e você tem que buscar. Não é buscar para disputar conhecimento, não é buscar alguma coisa para poder desfazer de alguém. É algo que é para construção de caráter e de personalidade. Então eu quero finalizar aqui dizendo, ainda abordando, concluindo, concernente à questão de liderança. Hoje, a maior dificuldade em liderar é porque o subordinado acha que não te deve nenhum tipo de satisfação. Pronto. Então imagine, se não houver uma sábia direção, diz que o povo se corrompe. Mas se a trombeta, disse Paulo, falando acerca dos dons espiritual, e eu quero enfatizar isso sobre o toque de chamada, que ele diz assim: se o que toca a trombeta ele não der o sonido certo, como o soldado se preparará para a batalha? Então quer dizer que os soldados estão atentos a um certo comando sonoro, e se você fizer errado, sinal silencioso, sinal de avanço. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Cláudio com as palavras já chama-se de apóstolo Paulo. Olha para isso aí. Aleluia. Mas quer pagar o preço de Paulo? O nome é bom, né? E o preço? Esse é o problema, né, de todos nós. Esse é o problema, é. Mas já chegando para as considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Sempre bom a gente estar falando de Deus, né? Fazendo a primícia para Deus, colocando Deus em nossas vidas em primeiro lugar. Queria agradecer também aos meus líderes, né, espirituais, o apóstolo Walter e a bispa Deise. Queria mandar a paz do Senhor, né, a todos que congregam lá no Ministério Fonte de Águas Vivas, né? Porque eles que nos orientam, né, nos direcionam para poder a gente seguir. Eles são os anjos da igreja, né? Eles são a maneira que tem que conduzir as suas ovelhas, vem de Deus. Os pastores sérios, os pastores que querem, né, que a gente cresça, e dizer para os irmãos que vale a pena, né, a gente ser fiel a Deus. Vale a pena a gente lutar, a gente fazer assim como foi feito com vários profetas dentro da Bíblia, que foi fiel a Deus. E tudo para a gente, né? Tudo está aqui na palavra de Deus. Toda a resposta que precisamos está aqui na palavra de Deus. Estamos no momento de aflição, aqui tem passagem para poder acalmar o nosso coração. Então aqui é o manual da vida, e que possamos, né, cada dia a gente meditar para que possamos, né, seguir firme. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé. E eu quero dizer para você que não tem um lar espiritual, se você não tem um lugar onde congregar, se você tem desistido de alguma forma, de alguma maneira, e você não tem um lar espiritual para chamar de seu, diga aí, Cláudio, o endereço. A gente fica ali no
Vila 2 de Julho, né? Todo mundo conhece como Trobogi. Fica logo depois ali dos Zonoses. Fica acima do Mercado Serra, Ministério Fonte de Águas Vivas, conduzido, né, pelo apóstolo Walter e a bispa Deise. Bom, bacana. Então, se você não tem um lar espiritual nessa região, você já pode ir ali e fazer desse lar ser o seu lar espiritual. Um lugar onde você poderá entrar, poderá congregar e poderá conhecer. O meu conselho é que você não fique mudando de uma igreja para outra. Porque família é assim. Você vai sempre ter um carrapisco para tirar de alguém e alguém vai tirar de você. E você que mora em Nova Brasília, na circunvizinha aí de Jaguaripe, quero convidar a você também que não tem um lar espiritual, venha para cá, venha estar conosco aqui na Igreja Assembleia de Deus, em Jaguaripe 2, na superintendência do nosso querido pastor Antenor Lopes, que breve estará aqui conosco, trazendo uma porção da palavra de Deus. Isso será para mim de grande alegria. Ele é o superintendente na congregação e Deus tem feito obras extraordinárias. Eu tenho estado ali e eu digo para você, ali é um lar que eu posso chamar de meu lar espiritual. Tenho me encontrado com Deus, tenho me sido assistido pelo próprio Espírito e tenho visto isso, é uma coisa deliciosa. Então, se você não tem um lar espiritual, você mora na região de Nova Brasília, faça isso. Vá lá em Jaguaripe, suba aquele morrozinho ali, gostoso, na Igreja Assembleia de Deus 2 ali, e venha estar com a gente. Faça do seu lar, o meu lar, o nosso lar espiritual, tá certo? Deus abençoe você nesse momento, agora que nós aqui estamos, para agradecer essa oportunidade linda, maravilhosa, de aqui, que nós congregamos hoje. E quem sabe na próxima. Quero aproveitar a oportunidade para falar com o nosso querido pastor Márcio, meu Deus do céu, Márcio Miranda, o vice-superintendente do setor de Nova Brasília. Ele é vice do pastor Rui Alves. Ele também me deu a sua palavra, que estaria aqui conosco. O pastor Márcio Miranda tem uma palavra. São os homens afiados, eles amolam as facas dos dois lados. A faca dele, a espada é aquela de ninja, sabe? Corta mesmo, não é brincadeira não. Então nós estamos aguardando aqui ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, jovem, você da mocidade, tem uma mocidade lá na congregação, é bênção. E sem falar de nosso querido João. Em breve estará aqui João, meu querido João. Nós vamos estar batendo papo, ele com a esposa dele, jovem, educado, muito bem comportado. Eles vão estar aqui vamos estar tratando de assuntos concernentes o jovem. Eles são jovens casados, assumidos, com responsabilidade, vivem uma vida com Deus, né? E é bacana ter um jovem desse que é comprometido. Descomprometido vai trazer um problema, mas comprometido com a palavra de Deus, eles têm uma conduta, e eu convido você para estar com a gente nesse próxima sexta-feira. Quem sabe ele já esteja aqui conosco, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, e nós estamos indo embora agora, amém?